Vamos ler o texto então. Romanos 3, 1. A fidelidade de Deus. Então, que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Só para nós compreendermos aqui o que está acontecendo, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 3, provavelmente apenas o versículo 1 e o versículo 2, mas o cenário, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Paulo já está tratando das objeções que possivelmente iriam ser levantadas no meio judeu, porque se você se lembra do capítulo 1, do verso 16 e 17, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois ao grego. E logo após isso, Paulo anuncia a ira de Deus sobre toda a humanidade. Ou seja, todos aqueles que vivem de forma impiedosa, a ira de Deus será descarregada sobre eles. E é óbvio que do versículo 18 ao versículo 32 do capítulo 1, Paulo está tratando de uma certa forma com relação aos gentios, aquelas pessoas que viviam suas vidas de maneira imoral, completamente perdida. Mas uma verdade era central acerca de toda a humanidade, que era que todos estão debaixo da ira de Deus, seja judeu ou gentio. Então, no capítulo 2, como você se lembra, Paulo tratou exatamente sobre isso. Paulo investiu durante o capítulo 2 inteiro apenas o objetivo de esclarecer aos judeus que mesmo eles tendo a palavra de Deus, mesmo eles tendo a lei de Deus, mesmo Deus ter se revelado a eles, mas eles viviam de forma ímpia, ou seja, eles viviam como se não houvesse Deus. Paulo está dizendo, vocês também estão sob a ira de Deus. Vocês estão debaixo da ira de Deus da mesma forma que um gentio está. Vocês, ó judeus que vivem como se Deus não existisse, também estão debaixo da ira de Deus. Então, o capítulo 2, Paulo gasta exatamente para mostrar, para provar isso aos judeus, que eles estavam perdidos da mesma forma como um gentio estava. E aí, então, possivelmente aqui no capítulo 3, Paulo já está tratando esta objeção. Você se lembra, esta divisão que nós temos hoje é recente, provavelmente ali da Idade Média. Não tinha essas divisões de capítulo ou versículo, mas fizeram uma divisão bem cirúrgica aqui no capítulo 3, ao dividir. E com certeza Paulo já está tratando esta objeção. Porque, como assim, Paulo? Você diz que nós, judeus, somos a mesma coisa que os gentios? Que nós também, Deus se revelou a nós e nós estamos debaixo da ira de Deus? Como assim, Paulo? E aí então Paulo diz, porque automaticamente essa seria a objeção que iria surgir. Então, que vantagem tem o judeu? Ora, se Deus se revelou a ele, Deus deu a sua palavra a ele, então, mas qual vantagem, Paulo? Pela maneira que você está se expressando, pregando, parece que não há vantagem alguma ser judeu ou ser gentio. Ser judeu aqui não tem vantagem alguma. Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí, então, Paulo responde no verso 2, dizendo, muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus, ou em algumas versões, os oráculos de Deus, foram confiadas aos judeus. Ou seja, Deus entregou a sua palavra àqueles homens. E aí então Paulo continua as objeções. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Paulo responde, de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Essa parte aqui, esse versículo aqui, é uma referência do Salmo 51, quando Davi está ali narrando o seu pecado com Betseba. Verso 5. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas, se para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador. Você note que do versículo 3 ao versículo 8, é como se Deus estivesse no banco dos réus.
como se Deus fosse o culpado de toda a situação. E Paulo está levantando essas objeções, que são as objeções que nós temos hoje. As pessoas querem colocar Deus contra a parede. E aí no verso 8, diz: e por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Até aí. Então hoje eu quero falar sobre os privilégios por ser cristão. Como eu disse, nós estamos iniciando aqui o capítulo 3, e é importante que eu e você nos lembremos do contexto maior do qual este capítulo ele deve ser necessariamente considerado. E a ideia é justamente voltarmos para o capítulo 1, do versículo 16 e 17. Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo está dizendo que ele não tem vergonha do evangelho, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou a Cristo. O evangelho é o poder de Deus para isso. E no verso 18, Paulo diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Essa é a exata descrição, a ira de Deus. E logo após isso, do verso 18 até o verso 32, Paulo expõe a podridão daqueles homens, dos gentios. E é claro que mesmo naqueles dias, tanto nos dias de Paulo como em nossos dias, há pessoas que mesmo sendo ímpias, pessoas que não temem a Deus, carregam sobre si, carregam dentro dos seus valores alguns princípios morais. Nem todos os gentios da época de Paulo viviam de forma tão pervertida como Paulo descreveu do verso 18 ao verso 32. Mas aí que entra a questão. O que Paulo estava tentando mostrar àqueles homens, tanto aos gentios quanto aos judeus, não importa se o mundo te aplaude, não importa se as pessoas do mundo consideram você uma pessoa boa, mas todos nós somos pecadores e completamente malignos e depravados, diz a Escritura. Paulo vai reafirmar essa verdade no capítulo 3, dizendo que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, você se lembra de Tiago? Tiago diz: se você transgredir um mandamento, você é culpado. Ou seja, se você mentiu uma vez, você está condenado. Ninguém pode se salvar, ninguém é bom o bastante para chegar um dia diante de Deus e dizer: eu sou merecedor da salvação, eu mereço a salvação, eu sou digno da salvação. Ou seja, mesmo havendo pessoas gentios que não viviam de forma completamente depravada, de acordo com o que Paulo citou do verso 18 ao verso 32, a grande mensagem é: todos estão debaixo da ira de Deus, porque todos são pecadores. Se você notou, aqui no verso 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Você notou a afirmação? Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Essa é uma declaração a respeito de toda a humanidade. Todos estão perdidos, todos estão debaixo da ira de Deus. Então, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, Paulo prova isso no caso dos gentios, mostrando a ira de Deus é contra os gentios, justamente por conta de sua impiedade e injustiça. E todo o capítulo 2, Paulo prova que se pode dizer a mesma coisa sobre o judeu. Ou seja, vocês também estão completamente perdidos. Vocês estão completamente distantes da Escritura. E é claro, com relação aos judeus foi muito mais difícil. Quando nós estudamos o capítulo 2, nós vimos que os judeus, eles achavam que, simplesmente por eles serem judeus, haja visto que eles tinham a circuncisão, eles tinham a lei de Deus, ou seja, Deus se revelou a eles, eles achavam que simplesmente, por conta dessas coisas, eles estavam numa posição especial. Eles não estavam debaixo da ira de Deus.
E é exatamente isso que Paulo está tentando mostrar a eles. Vocês têm a lei, vocês têm a circuncisão, Deus se revelou a vocês, mas vocês vivem como ímpios. E por isso vocês estão debaixo da ira de Deus. E vocês não conseguem perceber isso. E é exatamente isso que pode acontecer comigo e com você. Principalmente nós que professamos a fé reformada, podemos cair nesse perigo. De dizer, eu frequento uma igreja onde se esforça para ser bíblica, ouço bons sermões, leio bons livros, mas se você vive como ímpio, você está debaixo da ira de Deus. Não importa se você vem domingo após domingo, se você levanta as suas mãos e canta louvores a Deus, mas se você vive como ímpio, você está perdido, você está debaixo da ira de Deus. Exatamente como o judeu estava naqueles dias, mesmo tendo a lei, mesmo tendo a circuncisão e por aí vai. Ou seja, todo o capítulo 2 é dado justamente para provar isso. Que na realidade não havia ou não há nenhuma diferença nesse aspecto entre judeu e gentio. Ou seja, ambos estão debaixo da ira de Deus. Todos. Ou seja, e o que Paulo está levantando é justamente o seguinte: judeu, você não deve confiar na sua circuncisão. Judeu, você não deve confiar no fato de que você tem a lei de Deus. Ô judeu, você não deve confiar nessa espécie de conhecimento superficial da lei de Deus que você julga ter. Ou seja, isso não faz diferença alguma do ponto de vista da salvação. É isso que Paulo está tratando com eles. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, se você usa a revista atualizada, ou a século 21, ao meio da século 21, você vai perceber que nós temos aqui três divisões. Três divisões, do versículo 1 ao versículo 8, Paulo ele se ocupa com a dificuldade relacionada com o que ele acabou de dizer no capítulo 2. Então, do versículo 1 ao versículo 8, Paulo está tratando justamente isso. Está tentando resolver essa espécie de dificuldade que iria surgir quando as pessoas fossem ler a sua carta. Então, Paulo está tratando dessa dificuldade, ou seja, aquilo que ele acabou de dizer no capítulo 2. Do versículo 9 ao versículo 20, Paulo ele faz algo que evidentemente é importante do ponto de vista do judeu. O que Paulo vai fazer do verso 9 ao verso 20? Paulo vai fazer inúmeras citações do Antigo Testamento, que era o que os judeus tinham naqueles dias, que eram os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Então Paulo começa a citar o Antigo Testamento justamente para que eles se atentassem. Porque os judeus, diferente de muitos de nós hoje, aqueles homens, por mais que eles não se submetessem às Sagradas Escrituras, eles tinham um domínio da palavra de Deus. Eles conheciam as Sagradas Escrituras. Eles liam as Sagradas Escrituras, diferente de muitos hoje. Mas por que então Paulo cita esses inúmeros versículos? Justamente para que eles pudessem perceber. Eu sei, Paulo provavelmente está ali trazendo esses versículos com a ideia do seguinte: judeus, eu sei que vocês estão achando que quando eu digo que vocês estão debaixo da ira de Deus, vocês estão achando que é uma opinião minha. Eu estou julgando vocês. Não, prestem atenção. Ouçam o que as Escrituras dizem acerca de vocês. Ou seja, acerca de nós, judeus. E aí Paulo cita inúmeros versículos para provar isso. A Escritura está mostrando que vocês estão completamente perdidos, distante de Deus. Ou seja, vocês estão debaixo da ira de Deus. Então no verso 19 e o verso 20, principalmente aqui no verso 20, Paulo dá um checkmate e mostra que todos são culpados diante de Deus e que a ira de Deus está sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, quer seja judeu, quer seja gentios. É algo universal. E aí então nós chegamos no verso 21 até o verso 31, que após Paulo deixar bem claro que todos estão debaixo da ira de Deus, quer judeu, quer gentio, após Paulo esclarecer isso de forma bem transparente àqueles homens, Paulo então retorna ao que ele havia iniciado no capítulo 1,
no versículo 17. Paulo começa a tratar acerca da doutrina da justiça de Deus em Cristo Jesus. Após ele deixar bem claro aqueles homens que todos são depravados, que todos são corrompidos, que todos estão perdidos, Paulo retorna a Romanos 1,17, começa agora a tratar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, note que Paulo é extremamente zeloso. Paulo, você percebe que há uma grande preocupação em oferecer luz, conhecimento e informação às pessoas. Paulo está preocupado justamente com isso. Ele acha essencial lançar um firme alicerce. Paulo não está preocupado, como muitos de nós não temos a paciência de irmos versículos por versículos. Nós muitas das vezes queremos passar o texto e chegar numa porção que nós achamos que vai ser mais proveitosa. Paulo ele não faz assim. Paulo ele não trabalha desta maneira. Mas Paulo ele está preocupado em oferecer luz, conhecimento e informação às pessoas. Ou seja, formar ali um firme alicerce. E é isso que nós, se Deus nos permitir, é o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos estudar aí o versículo 1 e o versículo 2. E eu tenho apenas 2 princípios. Então, primeiro, que vantagem tem o judeu? Esse é o meu primeiro princípio. Como eu disse, o grande tema da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Ou seja, ninguém pode ser salvo com base em si mesmo. Ninguém é digno o suficiente para um dia chegar diante de Deus e dizer, eu posso ser salvo. Eu sei que às vezes você quer se considerar uma boa pessoa, e aí você pega talvez a pior espécie da sociedade e diz, eu sou uma boa pessoa. Mas lembre-se, se você quer se comparar com alguém, compare-se com a pessoa correta. Olhe para Cristo Jesus e então compare-se com Ele, para que você chegue a um ponto certo. Ninguém é bom o bastante. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Olha, a circuncisão não salva, a lei não salva, o título que vocês possuem de judeus, do povo escolhido de Deus, não salva vocês. É isso que Paulo está tratando. E provavelmente, quando Paulo está trazendo aqui a nós a sua mensagem, é justamente como se houvesse alguém se levantando e dizendo, como assim, Paulo? Você está dizendo que nós judeus somos a mesma coisa que os gentios? Ora, Deus um dia nos escolheu, Deus um dia se revelou a nós, entregou as suas palavras a nós. E você está dizendo que nós somos a mesma coisa que os judeus? Calma aí, Paulo, o seu ensino está correto? Paulo, você está sugerindo então que quando Deus chamou Abrão e fez dele Abraão e uma nação, quando Deus ele entregou as suas promessas, quando Deus introduziu o selo da circuncisão, quando Deus formou esta nação para si e lhe deu a sua lei, por aí vai. Paulo, você está dizendo que tudo isso que Deus fez foi em vão? Que tudo isso é perdido, Paulo? Ou seja, que nós judeus nós estamos no mesmo pé de igualdade que os gentios? Paulo, você está dizendo então que o Velho Testamento não serve para nada? É isso que você está pregando, Paulo? E aí, Paulo, quando nós lemos o versículo 1 e 2, nós temos isso de forma bem clara. Aqueles homens não estavam compreendendo o ensino de Paulo, como muitos não compreendem hoje o ensino de Paulo. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, olha, eu não estou dizendo que não tem valor, seja a circuncisão, seja a lei, ou seja o título que vocês possuem. O que eu estou dizendo é que eles não salvam vocês. Porque do que adianta vocês terem um título de judeu, ou nós hoje de reformado, de cristão reformado? Do que adianta você dizer que você é batizado? Do que adianta você dizer que você tem a lei de Deus, a palavra de Deus, se você vive como um ímpio? Do que adianta tudo isso? Ou seja, isso não vai salvar vocês. Talvez vocês se apoiem nisso, mas isso não salva vocês. E aí, automaticamente, eles não haviam compreendido mesmo. Porque, em hipótese alguma, Paulo está dizendo que a circuncisão não teria valor. Romanos capítulo 2, verso 25, Paulo diz, porque de fato a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei,
Mas, se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Ou seja, o mero fato de que um homem foi circuncidado não o salva. Da mesma maneira, como apresentar os nossos filhos, ou alguém, um adulto, ser batizado, se ele vive de maneira ímpia, não vai o salvar. Se ele vive como se não houvesse Deus, se ele não se submete às sagradas escrituras, todo aquele trabalho é perdido, todo aquele trabalho é em vão. Ou seja, dizer que uma pessoa ela não é salva porque ela é judeu, não significa dizer que ela não tem nenhuma vantagem com relação aos gentios. É isso que Paulo está tratando aqui. Ora, quando eu digo que o título de vocês não salva, a circuncisão não salva, a lei não salva, mas eu não estou dizendo em hipótese alguma que vocês, o fato de ser um judeu, não tenha nenhuma vantagem sobre os gentios. E ele diz, pelo contrário, no verso 2, muita em todos os sentidos. Há muitas vantagens em vocês serem judeus. Ou seja, no capítulo 2, o que Paulo fez foi mostrar que todos estavam perdidos. O mundo inteiro estava debaixo da ira de Deus, judeu e gentio. E aí Paulo vem e diz, sabe qual que é a maior vantagem? Como ele diz aqui no verso 2, né? Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Você notou que Paulo diz em primeiro lugar. Paulo ele não vai depois dizer, olha, em segundo lugar é isso, ou em terceiro lugar é isso. Quando Paulo diz em primeiro lugar, ele está dizendo, olha, a coisa mais importante, vocês têm inúmeros privilégios, mas o mais importante que vocês carregam é que Deus entregou a sua palavra a vocês. Deus entregou, as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Deus entregou os seus oráculos a vocês. E isso é a coisa mais importante, como Paulo diz aí no verso 2. Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus, ou os oráculos de Deus, foram confiados aos judeus. Oráculo é isso, é a revelação divina. E tratando-se aqui do capítulo 3, o qual nós estamos estudando, Paulo está tratando especificamente do Antigo Testamento. Se você tiver a oportunidade de puxar aí na sua Bíblia, no seu celular, você vai ver que essa expressão oráculos de Deus, no Novo Testamento aparecem 4 vezes, apenas 4 vezes. E aqui no capítulo 3 de Romanos é justamente, especificamente acerca do Antigo Testamento. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, judeus, Deus os encarregou dos seus oráculos. Deus entregou as palavras dele a vocês. Ou seja, vocês devem cuidar da palavra de Deus, vocês devem guardar os mandamentos de Deus, guardar a palavra de Deus e também devem propagar a mensagem de Deus. E segundo princípio que nós vemos aqui, por que então Paulo separa isto, ou seja, os oráculos de Deus, como sendo o maior de todos os privilégios? Por que será que Paulo está dizendo isso? Olha, em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês não atentaram a isso, mas a maior vantagem que vocês possuem em relação aos gentios é que vocês têm a palavra de Deus. Os oráculos de Deus foram entregues a vocês. E isso é muito mais importante do que a travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército de Faraó. Isso é muito mais importante do que o sustento de Israel com o maná. Isto é muito mais importante do que todos os milagres que vocês viram. Os oráculos de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, não há mais alto privilégio que possa advir a um ser humano do que este aqui, de Deus confiar os seus oráculos, de Deus entregar a sua palavra àqueles homens. Não há privilégio maior do que esse. É isso que Paulo está tratando. Imagine, pense comigo, para ficar mais fácil para você entender. Imagine que você tem aí um artista, uma pessoa que você julga ser uma pessoa intelectual, uma pessoa a qual você admira, mas é um artista, uma pessoa que você não tem um contato todos os dias com ela,
Mas vamos imaginar na hipótese que você está ali à rua, caminhando, e essa pessoa que você admira no trabalho, você julga ser uma pessoa assim especial para você, e ela então para te cumprimentar, troca algumas palavras com você, né? Pergunta como está a sua vida e por aí vai. Como você vai se sentir? Você vai se sentir extremamente extasiado. Que maravilha! Que privilégio eu tive de poder apertar a mão de fulano de tal, de poder conversar com fulano de tal. Meu irmão, mas isso, tratando-se de pessoas limitadas e falhas como nós, não é nada, mas já é um grande privilégio. Agora, multipliquem isso pela infinidade. Ou seja, não há nada que seja maior do que este privilégio de Deus falar ao homem, de Deus entregar os seus oráculos ao homem. Não há privilégio maior do que esse. Esse é um privilégio que ultrapassa todo o nosso entendimento. Ou seja, se o maior privilégio é Deus falar ao homem diretamente, nós podemos dizer também que o maior prejuízo que o homem pode sofrer é de Deus não lhe falar. Se o maior privilégio é Deus se revelar ao homem, entregar a sua palavra ao homem, o maior prejuízo que o homem pode sofrer é justamente de Deus não lhe falar. Como diz o profeta lá em Amós, capítulo 8, verso 11, dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vão chegar dias que vocês não ouvirão as palavras do Senhor. Ou seja, Deus ficando em silêncio e o homem sendo deixado a si mesmo, às suas invenções e aos seus pensamentos. Não há nada mais pavoroso do que isso. Deus entregar os homens. Como Paulo descreveu em Romanos capítulo 1. Não há nada mais pavoroso do que isso. Hoje, quantas pessoas que são consideradas intelectuais em nosso país, e você para ouvi-las, e elas dizem absurdos. Quantas pessoas que são consideradas intelectuais em nossos dias, quando você olha para as atitudes morais daquela pessoa, completamente depravada, perdida, e são consideradas intelectuais, consideradas instruídas, mas não são. Isso é quando Deus entrega a humanidade. Não há nada mais pavoroso do que isso. Ou seja, através da lei, Deus falou diretamente ao povo de Israel. Mas, naturalmente, esse fato leva ao seguinte, pense comigo. Deus se revelou ao seu povo. Deus se revelou a Israel. Pense na luz que aqueles homens receberam. Pense na informação que esta palavra de Deus lhes trouxe. O povo de Israel estava sendo instruído por Deus, tinham a palavra de Deus, eles estavam sendo orientados pelas Sagradas Escrituras, e você tem outras nações ao redor, e todas aquelas nações estavam completamente perdidas, eram nações pagãs, viviam completamente aí adorando a ídolos, completamente perdidos em idolatrias, pessoas que viviam completamente angustiadas, com medo de tudo. O povo de Israel não era assim. Aquelas outras nações viviam de forma pagã, na ignorância e nas trevas, mas o povo de Israel não. Era um povo que tinha o conhecimento de Deus. Ou seja, por meio dos oráculos de Deus, foi dado aos israelitas a esperança. Qual esperança? Além deles terem a luz, a informação da palavra de Deus, eles ainda possuíam algo ainda maior. Havia para eles, para o povo de Israel, a esperança que um dia Deus enviaria o Messias para salvar o seu povo dos seus pecados. As nações vizinhas não tinham isso. Eles não tinham a esperança de que um dia viria um resgatador. Porque você se lembra, no Antigo Testamento? Havia lá um sacrifício diário, um animal precisava morrer, porque o homem não podia se salvar. Então, quando aquele animal era sacrificado, era um símbolo disso, que a ira de Deus estava sendo aplacada por meio daquele sangue. Ou seja, que um dia viria de fato um libertador, o Messias. E o povo de Israel tinha isso. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, você percebe isso. Quando você lê Gênesis, capítulo 49, você percebe isso. Ou seja, eles tinham o conhecimento de Deus,
e deviam transmitir esses conhecimentos. E era isso que eles não estavam atentando. Eles tinham o conhecimento de Deus e deveriam transmitir esses conhecimentos. Que privilégio essas pessoas tinham. Que privilégio esses homens tinham de serem os representantes de Deus. Deus entregou, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Ou seja, era um grande privilégio ter todo esse conhecimento. Por quê? Ora, por que era um privilégio eles terem todo esse conhecimento? Porque era justamente esse conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, que iria levar o homem a perceber o quanto que ele é pecador, o quanto que ele é depravado, o quanto que ele é maligno. Então esse conhecimento era um privilégio, eles terem esse conhecimento, justamente por conta disso, que por meio deste conhecimento das Escrituras, então isso deveria levá-los a perceber que eles estavam debaixo da ira de Deus. Ou seja, isso os levaria a buscar a Deus, a buscar a misericórdia de Deus, a libertação e a salvação. Por isso era um privilégio. Por meio da lei de Deus é que os olhos eram abertos e eles poderiam perceber a podridão, seus pecados, quanto eles estavam distantes de Deus e então poderiam buscar a Deus. Mas lembre-se, todas as vezes que você lê a Escritura, você abre a palavra de Deus, que você lê um texto, que você vem a um culto ou a um pequeno grupo, você deve se atentar. O que isso tem a ver comigo? O que esta exposição tem a ver comigo? O que esta pregação, o que estes versículos têm a ver comigo? Porque, meu irmão, não adianta você vir domingo após domingo, quarta após quarta, pequeno grupo após pequeno grupo, ou você estudar a Escritura apenas de forma acadêmica, apenas para poder discutir com algumas pessoas. Não adianta nada você vir culto após culto, domingo após domingo e dizer: eu entendi que os judeus estavam perdidos, eu pude perceber que os gentios estavam completamente perdidos em seus pecados. Se você não olha para a Escritura e diz: o que isso tem a ver comigo, o que Deus quer falar comigo por meio desta palavra, o que isso se aplica à minha vida, você precisa fazer isso. Você precisa voltar para a sua casa e se prostrar diante de Deus e perguntar o que isso tem a ver comigo. Eu não quero simplesmente saber que os judeus estavam perdidos, que os gentios estavam perdidos, mas Deus abre os meus olhos. Será se eu não estou perdido da mesma forma que eles? Será se eu posso usar os mesmos argumentos que esses homens usaram há mais de 2000 anos? Ou seja, você precisa aplicar tudo isso à sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem noção do privilégio que nós temos? Você tem noção do privilégio que você tem? Primeiro, porque nós vivemos num país onde você pode cultuar a Deus, onde você pode sair da sua casa e cultuar a Deus. Vivemos num país onde nós podemos ler a Escritura, onde você pode abrir a sua Bíblia, aí no seu celular, no seu qualquer coisa aí, seja ela física ou no seu smartphone. Você pode ler a Escritura a qualquer momento. Você percebe o privilégio que você tem? Você percebe o privilégio que você tem? Nós temos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus do Antigo Testamento, o Novo Testamento. É isso que nós temos. Você tem a noção do privilégio que você tem? Será mesmo se você tem? Será se você compreende a vantagem de você ter a sua Bíblia aberta? Esse livro, isso aqui não é um livro comum, isso aqui é a palavra de Deus e você tem que se lembrar disso todo santo dia. E isso aqui não é um livro comum, é a palavra de Deus, são os oráculos de Deus. Ou seja, Deus se revelou a nós. Sabe como você demonstra que você sabe o privilégio que você tem? Sabe como que nós demonstramos se nós percebemos o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus? Sabe como que você demonstra isso? É se você examina a Escritura. É se você examina a Escritura. É se você estuda a palavra de Deus. É se você busca conhecer a Deus. Se você tem tempo com a Escritura, com a palavra de Deus, se você ora a Deus, é desta maneira que você vai mostrar e demonstrar se você compreende o privilégio que você tem. Somente assim.
Eu sei, você possui inúmeras outras literaturas para ler. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas a minha pergunta é para você que lê as Escrituras. A minha pergunta é para você que lê as Escrituras. Por que você lê as Escrituras? Você faz isso por conta de um costume? Por que você lê as Escrituras? Por uma questão de prática? Por que você decidiu? Por que você lê a Escritura? Porque você decidiu ter momentos tranquilos todas as manhãs? É por isso que você lê as Escrituras? Eu vou ler alguns versículos para trazer paz à minha vida. É assim? É desta maneira que você aborda as Sagradas Escrituras? É assim? Ou você abre a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, com o entendimento correto, dizendo, é Deus falando comigo, é Deus se revelando ao homem, é Deus se revelando a mim. É assim que nós deveríamos ir para a palavra de Deus. É abrirmos a palavra de Deus e percebermos que isso é alimento para a nossa vida. Isso aqui não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, são os oráculos de Deus. E é assim que nós devemos ler. Saber, é a palavra de Deus diretamente a mim. É Deus se revelando ao homem. Você dá a devida atenção à palavra de Deus como você dá às outras coisas? Pare e pense aí no seu lugar. Você dá a atenção devida à palavra de Deus como você dá às demais coisas? Como, por exemplo, a um jornal? Como, por exemplo, a uma rede social? Você dá o devido tempo à palavra de Deus como você dá a essas coisas? Será que você dá o devido tempo à palavra de Deus, a devida atenção? Se nós não damos atenção às Sagradas Escrituras, se nós não damos mais tempo às Sagradas Escrituras, comparado às outras coisas, é simplesmente porque nós não demos conta que é a palavra de Deus. Se você dá mais atenção às redes sociais, se você dá mais atenção aos jornais do que a palavra de Deus, é simplesmente porque você não percebeu que este livro é a palavra de Deus. É simples assim. Eu sei que todos nós podemos dizer de forma teórica, esse livro é a palavra de Deus. De forma teórica podemos dizer isso. Mas se nós crêssemos de verdade que este livro é a palavra de Deus, sabe o que aconteceria? Nós mostraríamos isso na prática, nos alimentando dele. Então, de forma teórica, todos aqui podem dizer isso. Eu creio que este livro é a palavra de Deus. Mas se nós crêssemos de fato, isso seria mostrado na prática. Ou seja, nós iríamos nos alimentar desta palavra. Nós iríamos nos submeter a esta palavra. Ou seja, que Paulo está dizendo, olha, em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Ou seja, nós devemos conhecer a Escritura, nós devemos guardar e proteger as Escrituras, e nós também devemos propagar o Evangelho do reino de Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos simplesmente nos calar quando as pessoas se levantam e afrontam a nossa fé. Nós estamos aqui para proteger, para guardar e para propagar o Evangelho do reino de Deus. É isso que todos nós temos como obrigação. Todos nós, que temos a Escritura, que temos a palavra de Deus. E aí, essa é a pergunta, né? Então qual a vantagem de ser um judeu? Paulo diz que é muitas. Essa pergunta pode se apresentar a nós hoje de formas diferentes. Essa pergunta pode ser apresentada a nós hoje desta maneira. Qual a vantagem, por exemplo, de ser filho de um pai cristão? Qual a vantagem de ser filho de um pai cristão? Qual a vantagem de frequentar uma igreja bíblica onde a preocupação maior é expor, ser fiel ao texto sagrado? Qual a vantagem disso? Qual a vantagem de ser filho de um pai cristão? Há inúmeras vantagens. Sim, há inúmeras vantagens de ser filho de um pai cristão. Se nós de fato exercermos a nossa missão, a nossa obrigação como pais, de instruir os nossos filhos na palavra de Deus, isso será bênção na vida deles.
Sim, eles devem chegar ao arrependimento muito antes de muitas pessoas. Sabe por quê? Eles estão sob o som disso tudo. Principalmente se você frequenta uma igreja bíblica que expõe o texto sagrado. Ah, pastor, mas eu não tenho muito entendimento. Pegue a pregação, ouça a pregação e pegue lá um ou dois princípios, um princípio ou um versículo e exponha o texto para o seu filho, de forma que ele compreenda a palavra de Deus. Então você estará o instruindo nas Sagradas Escrituras. E isso vai fazer uma grande diferença na vida dele. Isso fará uma grande diferença na vida dele. Eles estão sendo privilegiados ao ouvir a palavra de Deus. Eles estão se familiarizando com o texto sagrado. E isso, todo esse contato com a Escritura, com a palavra de Deus, deveria levá-los à convicção de pecado. Eles saberem o quanto que são depravados, o quanto que eles são malignos, o quanto que eles precisam de Deus. E nós não podemos garantir que isso ocorra. Não. Mas, porém, a vantagem eles têm. De ter um pai cristão, de ter uma mãe cristã. Vantagem eles têm. Eles têm a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Muitos de nós que estamos aqui não tivemos a oportunidade de termos pais cristãos que pudessem nos orientar nas Sagradas Escrituras. E muitos de nós sofremos hoje justamente porque não conhecíamos o Senhor. Justamente porque trilhamos caminhos longe de Deus. E por isso estamos sofrendo. Por isso muitas vezes colhemos fruto dos nossos pecados. Então é maravilhoso poder ser filho de pais cristãos, se estes verdadeiramente se portam como tais. Note. É maravilhoso ser filho de pais cristãos, se de fato esses pais são cristãos. Porque como você vai anunciar a palavra de Deus aos seus filhos, se pouco importa as Escrituras para você? Como você vai falar que um dia ele estará diante de Deus, se você não acredita nisso? Como você vai pregar para o seu filho, se você não está preocupado em se alimentar da palavra de Deus? Se você não crê que isso aqui é a palavra de Deus? Isso é maravilhoso, ser filho de pai cristãos, quando estes se portam como tais. E para a gente encerrar, é dever dos pais criar, dos pais cristãos, ensinar aos seus filhos os oráculos de Deus, a palavra de Deus. E lá na frente, há uma grande possibilidade deles agradecerem vocês. De dizer, louvado seja Deus por minha mãe, que foi conservada na missão de mãe, que me instruiu nas Sagradas Escrituras, que me levou a conhecer a Deus, em tarefas simples, diárias, mas ela me expunha às Escrituras, ela me levava a ter temor a Deus. Há uma grande possibilidade de seus filhos chegarem lá na frente e dizerem isso, de olhar para os pais e dizer, louvado seja Deus pela vida do meu pai, que ele inculcou a palavra de Deus na minha vida, que ele me expôs a pregação do Evangelho, que ele me anunciou a palavra de Deus. Isso é sua obrigação, não é minha obrigação. Não é obrigação da salinha, das tias, das salinhas. Lembre-se disso. Não se engane que você vai vir trazer o seu filho, ele vai ficar 40 minutos ali, e nós nos esforçamos para trazermos assuntos bíblicos, material de qualidade. Mas, meu irmão, são 40 minutos apenas. Você acha mesmo que 40 minutos vai resolver o seu problema? Você acha mesmo que 40 minutos do seu filho ali na salinha vai resolver o seu problema? Se você voltar para sua casa e deixar ele assistir aquelas porcarias? Se você não monitorar o celular dele? Se você não ensiná-lo a Escritura? Você acha mesmo que 40 minutos de salinha vai resolver o problema dele? Não, não, não. A obrigação é sua como pai. A obrigação é minha como pai. A obrigação é sua, minha irmã, como mãe. Não é das tias da salinha. É sua. Sua obrigação. De expor as Sagradas Escrituras. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos perceber o quão distante nós estamos, muitas vezes, das Sagradas Escrituras. O quanto que às vezes nós estamos distante da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos um povo privilegiado, que temos as Sagradas Escrituras.
Nós temos isso aqui, a palavra de Deus, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos, dia após dia, manhã após manhã, nos prostrarmos diante deste livro e saber, é a palavra de Deus. É alimento para a minha vida, para a minha alma, para a minha casa, para a minha família. E é claro, dentro dos privilégios, se você é uma pessoa privilegiada, você sempre vai ter responsabilidades. E era isso que um judeu não entendia. Ele era privilegiado por ter a palavra de Deus. Mas o privilégio carrega também consigo as responsabilidades, que é o que eu e você temos que ter. Nós temos privilégio de viver num país onde nós podemos cultuar a Deus, ter acesso à Escritura, a boas pregações, a bons livros. Com isso nós carregamos responsabilidades de guardar essa fé, de propagar o Evangelho, de instruir as pessoas no caminho do Senhor, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, de nós não nos apoiarmos nessas coisas, mas dizermos, eu preciso do Senhor a cada dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos instrua a cada dia.